Vamos então começar os egípcios. Dentre os espíritos degredados na terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui, que os egípcios foram os mais adiantados, foram os que tinham menos dívidas na estrela de Capela, os que praticavam mais o bem e a verdade. Então, eles tinham poucas coisas, digamos assim, poucas arestas a acertarem aqui no planeta de exílio, né? Eles estavam em condições de poderem se aprimorar mais rapidamente. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. É o que eu estava falando, é os que tinham menos dívida, mais conhecimento, já trouxeram, foram os primeiros, mas como isso acabou não sendo divulgado para fora, só para dentro, foram os primeiros que trouxeram Deus único. Mas isso ficou só no grupo fechado, por isso que se considera que os hebreus, né, que vieram da estrela de Capela, os hebreus trouxeram o monoteísmo, mas os egípcios também trouxeram o monoteísmo, mas ficou fechado dentro do grupo de sacerdotes, dentro do grupo dos iniciados. Então é o que ele diz aqui: importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina, em razão dos seus elevados patrimônios morais. Guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante, pela sua elevação, né, pela sua moralidade, por praticarem o bem, por serem afeitos à verdade. Eles trouxeram também mais lembranças. Eles se lembravam mais da constelação, né, do planeta deles na constelação de Cocheiro, na estrela da Capela. Se lembravam do que tinham, se lembravam, e por isso que eles falavam do paraíso, da vida no paraíso, porque eles se lembravam de uma região, de um lugar que as coisas eram mais fáceis, né? A dor praticamente pela ciência, pela medicina não existia mais, é como nós temos agora. Agora ninguém morre de gripe, ninguém precisa fazer uma cirurgia sem anestésico, ninguém precisa ir ao dentista sem anestésico. Então, temos água encanada, luz elétrica, a gente acaba nem dando valor a tanta coisa, mas o conforto, a vida que nós temos hoje, se nós jogarmos isso, não precisa. 2000 anos atrás, na época de Jesus, em que as pessoas caminhavam descalças, eram poucos os que podiam ter dinheiro para comprar ou fazer as suas próprias sandálias, as pessoas passavam frio, as pessoas só comiam aquilo que plantavam, podiam trocar. Então, a dor, né, a doença, qualquer tipo de doença levava ao desencarne. Então, a higiene não podia ser como nós temos hoje, porque faltava água, tinha que se buscar água às vezes longe, bebia-se água contaminada, água barrenta. São coisas que a gente não tem, problemas que nós não temos mais. Infelizmente, ainda em alguns lugares do Brasil, em alguns lugares da África tem, mas a grande maioria não tem mais. Então, eles se lembravam do paraíso, por isso esse culto da morte, por isso esse culto ao passado, a voltar para o paraíso. É o que ele diz assim: em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates, né, à casa paterna, ao lar, aos seus lares resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas, daquilo que eles lembravam, né? Então, por isso que eles passaram a chamar de céu. Então, uma saudade torturante desse lugar
que para eles, perto da onde eles estavam e como eles estavam vivendo, era realmente o céu. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Eles se preparavam para o desencarne porque eles já tinham o conhecimento. Nós vamos ver aqui mais para frente, nós já tínhamos conhecimento da vida após a morte, da pluralidade dos mundos. Por alguns livros dá para se perceber que eles já tinham conhecimento do perispírito. Então eles tinham um conhecimento muito grande. E por isso eles se preparavam tanto e procuravam se preparar dentro daquilo que eles conheciam, o melhor possível para o desencarne. Não chamavam assim, chamavam de morte, mas eles tinham conhecimento da vida espiritual. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Por quê? Porque o conhecimento ficou fechado entre eles e eles voltaram. Todos eles voltaram. Então, se existem capelinos hoje aqui na Terra, e existem, muitos vão ser exilados pela segunda vez, se nós, falo por mim, talvez seja uma delas, porque a cabeça é dura, a teimosia é maior ainda, talvez eu já tenha vindo e esteja aqui batendo cabeça, vou bater mais cabeça ainda para depois voltar para cá. Mas enfim, se existem capelinos ainda na Terra, não são do ramo, do grupo dos egípcios, porque esses voltaram todos. E só ficou as construções, só ficaram, as construções, os monumentos de pedra, as coisas que eles deixaram. Por isso que ele diz: foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível, daquilo que se pode pegar, daquilo que se pode saber do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avanços, depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Todos, não ficaram nenhum. E a gente vê que eles eram extremamente avançados. Se descobriu, depois de um tempo, que os vasos que foram colhidos lá nas tumbas, nas regiões egípcias, eram pilhas, pilhas de 12 volts, como nós temos hoje. Então eles usavam pilhas para fazerem algumas coisas. Descobriram pessoas com perfurações no cérebro, que foram cirurgias realizadas no cérebro, que as pessoas foram morrer muito tempo depois dessas cirurgias, porque a cirurgia estava completamente calcificada, cicatriz calcificada na região do cérebro. Então, relatos, desenhos de cesarianas, eles já faziam cesarianas. Então nós vamos ver que a civilização era extremamente adiantada. E como foram todos embora, levaram o conhecimento com eles, e aqueles que ficaram encontraram resquícios. Como não se encontrou nada escrito que se pudesse entender e traduzir, ficou perdido. Foi levado com eles. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. É o que eu estava falando. Na medicina, na astrologia, na astronomia, na teologia, porque nós vamos ver os egípcios dando os ensinamentos esotéricos com S para dentro, só para os iniciados, os sacerdotes, os faraós, Vamos lembrar que o Moisés, como um príncipe, foi estudar junto com os futuros faraós, juntos aos sacerdotes. Então,
essa cultura esotérica com S para dentro, ficava ali entre os iniciados. E eles tinham uma cultura esotérica com X, que é para fora, que eles davam para o povão, para a multidão, que não tinha condições de entender os ensinamentos mais profundos. Então, por isso que ele diz, em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Então eles tinham provas extremamente difíceis, dolorosas, assustadoras, porque eles queriam que só aqueles que tivessem muita força de vontade, aqueles que quisessem muito aprender, aqueles que já estivessem completamente desligados do apego, do corpo, já tivessem assimilados alguns conhecimentos, passassem nessas provas para terem o direito de receber esse conhecimento. Por isso essas provas eram tão complicadas. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos aos círculos dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. Eu estava falando um cuidado absurdo para que pouquíssimos pudessem ter acesso a esse conhecimento, porque eles sabiam que não era a época, não era o tempo, o planeta. Aqueles que estavam aqui no planeta, mesmo aqueles que vieram de capelas, né, que estavam entre os arianos, os hindus ou os hebreus, eles não tinham condições ainda de receber aqueles conhecimentos científicos, teológicos, né, astronômicos que eles já tinham. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções, cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Então, mesmo os gregos iam buscar sabedoria, iam buscar conhecimento no Egito Antigo. Nós vemos os relatos de Platão, que ele fala dessa busca de conhecimento, mesmo antes, né, dos egípcios estarem ali com esse conhecimento todo, junto aos Atlantes, né, em Atlântida, que eles são anteriores aos exilados de Capela, né? Eles são de Capela também, mas eles vieram antes e eles vieram para uma região diferenciada, uma região que estava como se fosse numa dimensão, quase que uma dimensão um pouco diferente, com difícil acesso a eles, né? E aí Platão comenta, né, sobre esses conhecimentos e fala também da busca junto aos egípcios desse conhecimento. O que o Emmanuel está nos trazendo é que mesmo esses gregos que conseguiram passar esses testes difíceis, né, nessa iniciação terrível que os egípcios faziam, mesmo assim eles não receberam todos os conhecimentos que os egípcios tinham. É o que ele está dizendo aqui. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Perdão. Fato esses que entre os gregos eram motivo de festas inesquecíveis, ou seja, aqueles que conseguiam passar nessas iniciações, que conseguiam passar por esses testes terríveis e conseguiam ter acesso a esses conhecimentos, eles eram festejados na Grécia como seres superiores, quer dizer, como pessoas completamente diferenciadas. Ela fazia uma festa que era muito difícil conseguir passar e poder estudar entre os iniciados no Egito.
Perdão. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Então eles sabiam que não era a hora, não tinha condições de passar para o povo tão primitivo os conhecimentos que eles tinham. Chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Então eles, pelo conhecimento, pela cultura, pela visão que eles tinham, eles sabiam qual era o trajeto, eles sabiam de todo o caminho que o povo terrestre, que nós, os terráqueos, teríamos que realizar, e das nossas dificuldades, e que não havia condições de passar. É como Jesus colocou, não dá para dar pérola aos porcos, não sabe valorizar, não vai entender o significado de todos esses ensinamentos. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Porque os sacerdotes sábios, os sacerdotes egípcios e o conhecimento egípcio foi louvado em todos os povos como sendo o maior conhecimento e os mais sábios. E é verdade, o Emmanuel está aqui ratificando isso, porque eles trouxeram com eles tinham lembranças vívidas, eles tinham poucos débitos, eles eram dedicados à verdade. Então estamos falando dos sacerdotes, dos iniciados, aqueles logo assim que chegaram, né? Eles eram pessoas que tinham uma outra cultura e um outro patamar. Por isso que se diferenciaram tanto na época, por isso que se melhoraram, se aperfeiçoaram, puderam todos, vieram em grupo e voltaram em grupo. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. E aí nós vamos ver o Emmanuel aqui explicando o politeísmo simbólico. Vamos entender por que esses sacerdotes colocaram para o povo o politeísmo, porque aos iniciados eles falavam do único Deus, eles falavam da pluralidade dos mundos, eles falavam da vida após a morte, eles falavam do espírito, por várias escritos, por vários relatos encontrados, eles falavam do perispírito, não é o nome que eles davam, mas a gente entende pela explicação que é o perispírito. Então é um conhecimento muito grande que eles tinham para eles, mas para o povo eles passaram um politeísmo simbólico. Vamos entender, eles não acreditavam nos vários deuses, eles acreditavam no Deus único, mas para o povo eles precisaram criar um simbolismo, como os hebreus também, com a Gênese de Moisés, a metáfora de Adão e Eva, a metáfora de Caim e Abel, a metáfora de Noé, todas essas colocações, elas são metáforas com ensinamentos profundos para a gente entender como nós vivemos interiormente, como nós temos que nos modificar interiormente, como este planeta é de passagem, a verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida é no plano espiritual, e aqui é só a gente dá um pulinho aqui para estudar, para aprender, se aperfeiçoar e voltar para casa. Então isso aqui é transitório e não tem a importância que nós damos. Nós damos essa importância porque a gente se confunde com o corpo. A gente acha que nós somos o corpo. Não, o corpo é uma ferramenta. É uma roupa que a gente usa aqui nesse planeta. Nós somos espírito. Temos que aprender, crescer e evoluir com o espírito pela eternidade. Essa vestimenta que nós usamos aqui é só um avatar, é só um personagem. E nós estamos nos utilizando aqui para aprender. É importante essa diferenciação, senão a gente não sai do lugar, não caminha, se não conseguir entender, separar nitidamente as coisas. Nos círculos esotéricos com S, para dentro, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de
todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária em virtude das suas experiências pregressas, suas experiências passadas. Então, esses sacerdotes conheciam que existia um Cristo da Terra, como existia um Cristo para cada planeta da constelação do Cocheiro, né, na estrela de Capela. Então, e que existem Cristos superiores que coordenam galáxias, né, outros Cristos e outros Cristos cada vez é uma hierarquia. E que este Cristo, que depois nós demos o nome de Jesus, que é o governador da Terra, se utilizou dos seus prepostos, espíritos puros, que o auxiliaram na construção do planeta, na montagem biológica, na montagem geológica do planeta, em todas as experiências que foram realizadas no laboratório que o planeta era no começo da sua formação, para que se ficassem aqui aqueles que pudessem melhor seguir e melhor responder ao macro propósito. Qual era o macro propósito do planeta? É que aqui pudessem começar espíritos, né, que estavam saindo, começando como simples e ignorantes, começando no mineral, vegetal, animal, para poderem chegar ao hominal, para poderem chegar a espíritos angélicos, para poderem chegar a espíritos puros, para depois subir para espíritos crísticos e daí continuar, para que aqui pudesse ser uma escola transitória, para que a gente pudesse nessa escola poder passar e fazer a transição para outros planetas. Então aqueles que melhoraram aqui na Terra foram para outros planetas e se desenvolveram. Aqueles que não conseguiram se melhorar como nós, estamos aqui agora passando por esse começo de transição, correndo atrás do que nós não aprendemos, correndo atrás do prejuízo, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos essa última hora aqui para realizarmos todo o trabalho que nós não realizamos antes. Por isso que os últimos serão os primeiros. Porque nós que estamos chegando por último, se nós realizarmos tudo aquilo que aqueles que já estão aqui há muito mais tempo do que nós ainda não realizaram, nós temos o mérito de sermos chamados na frente deles, porque nós realizamos mais do que eles realizaram em muito tempo, nós realizamos em pouco tempo. Então nós precisamos entender que neste planeta nós estamos aqui, como diz o Emmanuel, numa estalagem, um pernoite numa estalagem precária. É só um pernoite, é só para adquirir um estudo e voltar para casa. Então, esse aprendizado que nós temos aqui, ele é rápido e digamos assim, é um estalar de dedos, né? É um pernoite. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Então o que eles fizeram? Como é que eles iam explicar que era um Deus único, um espírito extremamente elevado que construiu a terra, que governava a terra e se utilizava dos seus prepostos, né, de espíritos iluminados, espíritos também muito elevados? Ele se utilizava desses seus prepostos para coordenarem a natureza, coordenarem toda a evolução. Não tinha como explicar isso. Então o que eles fizeram? Para as massas, eles colocaram que havia um Deus da natureza, um Deus da chuva, um Deus da água, um Deus dos animais, um Deus com D minúsculo, um co-criador, né? E é o que eles são co-criadores maiores. Nós somos deuses também, somos co-criadores menores. Esses espíritos prepostos de Jesus, esses espíritos puros, eram co-criadores maiores auxiliando Cristo, que é um co-criador maior ainda auxiliando aos Cristos superiores a eles, trabalhadores de Deus. E por aí vai.
Então eles dividiram isso para ficar mais fácil para que eles pudessem entender. Por isso que é um politeísmo simbólico. Não era o que eles acreditavam, mas era o que eles passaram para que eles pudessem entender de alguma forma alguma coisa e pudessem realizar as suas festividades religiosas, que é o que mais agradava e é onde eles mais aprendiam. A gente não pode censurar, porque o espírito primitivo, o espírito está começando, que ele vê o trovão, que ele vê a chuva, que ele vê o animal, o rio que transborda, né? O mar que parece infinito, o céu, né? que de dia está claro, de noite está escuro, a lua. Então, com aquilo que eles conviviam, é que eles tinham condições de começar a aprender. A ideia não foi obscurecer, a ideia não foi enganar, a ideia foi ensinar de uma forma mais fácil, mais lúdica, como nós ensinamos as crianças com as histórias infantis. Porque quando nós vamos contar uma historinha infantil, nós estamos atrás dessa historinha trazendo valores, trazendo ensinamentos do que a criança deve ou não deve fazer, trazendo o que é verdade, trazendo que a verdade é importante, que não se deve mentir. Então, é uma forma da criança, com uma historinha, entender que aquele menino que mentiu o tempo todo, quando ele falou a verdade, ninguém acreditou nele. Então, opa, eu preciso tomar cuidado com o que eu faço. Então, essas historinhas infantis são histórias, né? E sem o H, porque o H é história verdadeira, são histórias. Mas essas histórias não são feitas para enganar a criança. Essas histórias são feitas para ensinar as crianças de uma forma mais fácil, de uma forma que ela vai gravar o ensinamento dentro da capacidade dela. Foi isso que os sacerdotes fizeram. Ensinaram crianças com historinhas, com coisas muito lúdicas, para que com essas historinhas eles pudessem aprender, pudessem gravar, pudessem assimilar, e conforme os seus aprendizados, pelos seus esforços fossem melhorando, eles iam podendo separar um ou outros para poderem ter ensinamentos um pouco melhores. E assim fazer com que aqueles que por mérito passassem a ter um ensinamento maior. Sempre a meritocracia, sempre. Por isso que ele diz, as massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essas fraquezas das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-os com as expressões esotéricas com X, quer dizer, aquilo que é para fora, de suas lições sublimadas. Então eles colocavam, vamos ensinar, como a gente faz com a criança, vamos ensinar que não se deve mentir, aí conta a história do menininho que mente, aí o que acontece com ele quando ele diz a verdade, para que a criança grave que não deve mentir. Então é assim que eles ensinavam, né, com as suas expressões esotéricas, com X, de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas, na categoria dos deuses com D minúsculo, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza. Então, da mesma forma que a gente tem João Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, nós temos uma série de contos onde a gente vai passando ensinamentos para as crianças com esses contos. Esses jovens, aqueles que conseguiram aprender, aqueles que conseguiram assimilar esses ensinamentos no Egito Antigo, levaram para a Grécia esses ensinamentos e também transmitiram de uma forma lúdica, de uma forma de história. E aí nós vamos ver os deuses do Olimpo, nós vamos ver Zeus, nós vamos ver Hércules e Atina e Pepsícore, tantos outros deuses gregos, né, da dança, Baco, e nós vamos ver que eles transportaram para a Grécia e ali
se criou a mitologia grega a partir desses ensinamentos esotéricos com X que esses gregos receberam no Egito. Então nós vamos ver agora o culto da morte e a metempsicose. Nós já falamos aqui o quanto os egípcios, trabalhavam e cultuavam a morte, porque eles estavam o tempo todo querendo trabalhar para um bom desencarne, para poderem voltar para a casa paterna, para poderem voltar para aquilo que eles chamam de céu. E a gente vê que eles conseguem. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e frescos, suas pinturas, estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Então eles se preparavam para o desencarne, eles tinham conhecimento da vida após a morte e principalmente que a vida verdadeira é após a morte. Então, com lendas, com, digamos assim, essas historinhas que eles realizavam, esse culto da morte, a gente tem o livro dos mortos dos egípcios que são estudados até hoje. Então nós vemos que eles têm um conhecimento profundo da passagem, conhecimento profundo da vida após a morte, da colônia após a morte, do trabalho, do estudo, da continuidade da vida após a morte. E que eles deixaram isso bem camuflado para aqueles poucos que pudessem entender. E o seu conhecimento mais profundo eles levaram com eles. Então seus papiros e frescos, suas pinturas, estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural, porque eles tinham todo esse conhecimento. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência, a lembrança no inconsciente, guardava a reminiscência do seu doloroso degredo, do seu exílio, na face obscura do mundo terreno. Então, para eles, isso era muito difícil, muito doloroso, porque eles se viam atados ali de mãos e pés num corpo muito rudimentar. Eles, quando se desdobravam, e eles tinham essa, a gente vê pelos relatos, essa facilidade, eles se desdobravam, então eles se viam livres, se viam soltos para poderem realizar as coisas, e quando eles estavam, voltavam para o corpo, como a gente volta todo dia de manhã, voltavam para o corpo, eles sentiam esse peso do exílio, da prisão, daquele corpo primitivo, de um planeta primitivo, de situações difíceis, E isso era uma coisa que pesava muito para eles. Por isso que ele diz, o grande povo dos faraós guardava a reminiscência, as lembranças, do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação, que, na lembrança do pretérito, do passado, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. Então eles achavam aquele corpo que eles começaram a encarnar aqui na Terra tão primitivo, que para eles como se eles tivessem voltado e reencarnado no macaco. Então eles achavam que podia sim, por punição, o homem encarnar num animal. E não é verdade, os espíritos nos colocam no livro dos espíritos, nós vamos ver isso no livro dos médiuns, nós vamos ver isso em toda a obra do Kardec, que não há regressão. Aquilo que nós aprendemos de verdade, nós não perdemos. Eles não perderam o conhecimento que eles tinham, tanto é que eles trouxeram até as lembranças do passado e da região em que eles viviam. Mas eles entraram num corpo humano, num corpo de um hominal, de um espírito com E maiúsculo já manifestado, Porque até nós entrarmos no hominal, nós temos o princípio inteligente. Quando nós entramos no hominal, nós começamos a encarnar como homens, como nós começamos ali como sapiens sapiens, nós já éramos espírito inteligente, E maiúsculo, não é mais princípio inteligente, é espírito com E maiúsculo começando a sua trajetória, mas tão primitivo, que para esse povo, eles achavam que tinham encarnado num animal.
Então, por isso a teoria tão divulgada entre os egípcios, entre os hindus, né, entre vários povos, os budistas, vários povos, por essa lembrança e por esses ensinamentos, por essa colocação dessa lembrança, desse desespero de estar achando que está num animal. Por essas lembranças acham que existe a mente psicose, que o homem por punição pode vir e encarnar em qualquer animal. E os espíritos nos colocam que não, e o Emmanuel explica o porquê dessa colocação, esse sentimento de que estavam encarnados num animal. Vou repetir. E tanto lhe doía semelhante humilhação, né, de estar naquele corpo primitivo, que na lembrança do pretérito, na lembrança do passado, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua imaginação. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe for infligido no ambiente terrestre. Então essa é o resquício, a percepção que eles tiveram, ficaram com esse resquício dessa humilhação, dessa dor, de ter sido tão penoso começar a entrar aqui num planeta tão primitivo. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso de seus irmãos à pátria espiritual. Então todas as cerimônias, o embalsamento, a mumificação, todas essas colocações é uma forma deles mostrarem, principalmente para o povo que não tinha o conhecimento que eles tinham, a importância que é se preparar para o desencarne, a importância que é se preparar para a vida após a morte, cuidando da palavra, cuidando dos ensinamentos. A gente vê que tem uma metáfora, né, uma colocação no Livro dos Mortos, que todos irão passar por uma travessia, e nessa travessia tem uma balança, e nessa balança tem uma pena, e vai ser colocado o coração daquele que desencarnou. Se o coração dele tiver o peso da pena, ou seja, o coração está leve, o coração não tem mácula, não tem erros, não teve ódio, não teve inveja, não teve nenhuma mácula, o coração está leve, ele vai pesar igual a pena, a balança vai ficar equilibrada. Se a hora que colocar o coração descer, ele vai para o Hades, né? Ele vai para o que seria, dentro das religiões, principalmente a católica, o inferno. Então essa metáfora é para ensinar aos homens a necessidade de se manter no bem, na verdade, no amor ao próximo, com outras formas de colocação, com outras palavras, mas na essência era isso. Como é que alguém ia chegar com um coração mais leve que uma pena? Única e exclusivamente pela forma com que viveu, com que agiu, com que trabalhou com o próximo. E aí eles criaram essas ideias, essas cerimônias, e principalmente essas metáforas, para aqueles que tivessem condições, aprendessem as lições e os ensinamentos que eles estavam deixando, né, para o povo que ficou. Ele continua aqui: os mistérios de Ísis e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. O que são os mistérios de Ísis e Osíris? Nós vamos ver lá também que é uma metáfora onde o Osíris é assassinado pelo seu irmão para tomar o trono, o irmão o mata para usurpar o trono, e Ísis vai e junta todas as partes, porque ele esquartejou o irmão e jogou em lugares separados. Então ela junta todas as partes e volta a conviver com Osíris. E isto é claramente o entendimento que eles tinham, que como é que ela voltou a conviver com Osíris? Com ele desencarnado, voltando a conversar, voltando a ter contato com ela. Então como é que eles iam colocar isso para um povo primitivo? Então eles disseram que a lenda, né, a metáfora, ela juntou todas as partes, montou ele de novo e devolveu a vida a ele, para que ela continuasse convivendo com ele.
Então, como nós sabemos, ninguém morre, desencarna, o corpo fica, a vida verdadeira no plano espiritual. Quando nós nos emancipamos, ou seja, quando a gente se desliga do corpo, a gente deixa o corpo adormecido, o corpo descansando, e nós, porque nós somos espíritos, saímos, voltamos para a nossa verdadeira vida. Se nós tivermos condições e merecimento, se o nosso ente querido também tiver condições para isso, nós nos encontraremos, continuaremos conversando, nos abraçaremos, mataremos a saudade. Tem pessoas que têm uma elevação tão grande, estão aqui para alguma missão, algum trabalho, que elas se desligam do corpo e vão para o verdadeiro trabalho, que é na vida espiritual. Trabalham lá e quando desencarnam, encontram o trabalho pronto, que realizaram durante o descanso do corpo, realizaram no plano espiritual, que é o plano espiritual que é a nossa verdadeira vida. Não é aqui. Aqui é uma passagem. Aqui é para aprender, para estudar, para se desligar. Aqui é principalmente para provar o que nós aprendemos. Porque a gente acha que aprendeu. Quem lê o livro Os Mensageiros entende perfeitamente o que eu estou falando. Aqueles mensageiros, quem são os mensageiros? São os médiuns ostensivos. Então, lá no plano espiritual, eles se propuseram a fazer uma série de coisas porque acharam que tinham melhorado, que já tinham se aprimorado. Quando entraram aqui na Terra, com o esquecimento, enfiaram os pés pelas mãos. Por quê? Porque na Terra, com o esquecimento, a gente prova se aprendeu de verdade. Porque enquanto nós estamos no plano espiritual, a gente acha que aprendeu, mas a gente está influenciado pelo meio. Hora que vem para cá, mostra a realidade. Porque tem todo o esquecimento, aquilo que verdadeiramente aprendeu, aquilo que está no fundo do coração, é o que vai vir à tona, como Jesus colocou. A boca fala do que o coração está cheio. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. E é aqui no reencarne que a gente mostra do que o nosso coração está cheio e aonde está o nosso tesouro. Por isso que nós precisamos reencarnar e reencarnar até que a gente possa provar que aprendeu de verdade, aprendeu tudo. E aí nós podemos mudar de lição, ou seja, mudar de orbe, e no nosso caso aqui, provarmos que temos condições para continuar na Terra quando ela começar o seu processo, que ainda vai demorar, o seu processo de regeneração. Nós ainda vamos ficar na transição muito tempo. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver os egípcios e as ciências psíquicas. Até lá!